Olá, sou William Cândido e seja bem-vindo a mais um Hora do Trampo, podcast sobre a história dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo de nossa história. E assim como nos episódios passados, a entrevista é realizada pela professora Clarice Esperanza. Olá, pessoal, estamos aqui então com o Maurício Reale Santos, meu colega, meu amigo, para falar um pouco sobre as pesquisas dele, sobre a atuação dele também, né, em sala de aula, como é que a gente pode, né, uma pessoa que saiu da academia, saiu da universidade, tem um trabalho de pesquisa e está atuando também agora na rede municipal de ensino aqui de Porto Alegre. O Maurício é autor de uma pesquisa maravilhosa, né, que ele defendeu no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Experiências e Lutas de Trabalhadoras Domésticas por Direitos, Porto Alegre, 1941-1956, sob a orientação do professor Benito Schmidt. Eu tive o privilégio de estar na banca, foi realmente uma grande oportunidade. E o Maurício lançou, né, no ano passado, Maurício, Nas Fronteiras da Domesticidade. É isso? Olá! Tudo bem? Olá a todas, todos que nos escutam. Olá, Clarice. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar do podcast, uma baita iniciativa assim, para a gente poder conhecer mais sobre as pesquisas que estão sendo feitas, sobre a história dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, de explorar essas outras formas de comunicação. Assim, então, agradeço muito o convite, vai ser um prazer conversar com vocês. E é isso mesmo, assim, ano passado foi lançado, então, esse livro, que se chama Nas Fronteiras da Domesticidade, Experiências e Lutas de Trabalhadoras Domésticas por Direitos em Porto Alegre, nos anos 40 e 50. Né? É um livro que é fruto da minha pesquisa de mestrado, que ocorreu entre 2015 e 2018, no PPG de História, da URGS, e agora vai alcançando um público mais amplo através da publicação. Conosco também nessa conversa está o nosso produtor, editor, né, faz tudo que é o William Cândido, né, bolsista desse projeto. Tudo bem, William? Oi, Clarice. Oi, Maurício. E olá, nossos ouvintes. Continuando, Maurício, como é que surgiu a ideia de estudar trabalhadoras domésticas? Da onde veio essa... É um campo que está se desenvolvendo hoje no Brasil, né? Mas acho que quando tu começaste a estudar não era, ou era? Como é que surgiu a ideia? Pois então, o início da minha trajetória de pesquisa com esse tema, ele foi um pouco por acaso, assim. Eu estava cursando uma disciplina sobre relações raciais no Brasil com a professora Regina Xavier, e ao final da disciplina a gente tinha um trabalho como forma de avaliação para realizar, né? E como eu me aproximava do final do curso de graduação, eu decidi fazer uma experiência de pesquisa pensando no TCC. Então, a minha proposta ali foi procurar nos jornais de Porto Alegre, no imediato pós-abolição, como é que aparecia a questão da cor das pessoas nos jornais. E ali eu me deparei com anúncios de emprego, onde explicitamente, né, se anunciava assim, procura-se uma criada, prefere-se branca. Criada era o termo da época, né, para se referir às trabalhadoras domésticas, eram chamadas de criadas de servir desde o contexto da escravidão. Então, ali, a partir dali, eu comecei a me interessar pelo tema, né, comecei a procurar bibliografia sobre, percebi que tinham mais pessoas no Brasil pesquisando sobre esse assunto, mas essas pesquisas, elas eram principalmente sobre a história das trabalhadoras domésticas no contexto da escravidão, ou no máximo, assim, logo depois da abolição da escravidão. Então, nas décadas de 1890, né, 1900, mas para o século XX a gente tinha poucos estudos sobre a temática do trabalho doméstico, né? E aí teriam mais estudos nas áreas da antropologia, da sociologia, para períodos mais recentes, como década de 80, 90, anos 2000. Então eu vi ali, né, uma lacuna mesmo de história, né, a história de milhões de mulheres brasileiras, em sua maioria negra, que não estava sendo contada, com muita coisa ainda por ser discutida, por ser descoberta, por ser repensada. Então foi por aí que começou a minha trajetória nesse tema, né? E aí, após o trabalho de conclusão de curso, por incentivo do professor Benito Schmidt, né, que foi diretor do Memorial
da Justiça do Trabalho aqui em Porto Alegre, ele comentou comigo que na época que ele estava como diretor dessa instituição, ele tinha encontrado alguns processos relacionados a trabalhadoras domésticas. E isso despertou a minha curiosidade, assim, né? Como assim processos trabalhistas envolvendo domésticas, né? Mas por que essa minha curiosidade? Porque nos anos 40, em 1941, foi criada a Justiça do Trabalho. E, nesse mesmo contexto, estavam sendo construídas, afirmadas, uma série de leis trabalhistas, só que essas leis trabalhistas, elas excluíam taxativamente as domésticas. E aí eu comecei a me perguntar, como assim, né? Tem processos trabalhistas com trabalhadoras domésticas, será? Mas elas não tinham sido excluídas das leis? E essa curiosidade me levou, então, até o arquivo, até o memorial, e vasculhar os documentos daquela época. E aos poucos eu fui encontrando alguns processos trabalhistas, algumas ações trabalhistas envolvendo trabalhadoras domésticas reivindicando direitos, como, por exemplo, um salário não pago, como um aviso prévio após uma demissão, né, como licença para tratamento de saúde, férias, entre outras coisas. Não eram muitos casos, né, eram poucos casos, mas eles eram surpreendentes por si só, né, porque se elas tinham sido excluídas das leis trabalhistas, isso já era muito interessante de perceber como aquelas mulheres estavam tentando lutar pelos seus direitos, né, e então foi aí que começou a pesquisa. Quais que são as dificuldades de ler esses processos assim, trabalhistas? Tem várias armadilhas, né? Para quem nunca trabalhou com isso, eu acho que deve ser interessante tu contar um pouco, falar um pouco, partilhar um pouco dessa tua experiência. A principal dificuldade foi de encontrar esses processos. Como é que estão armazenados esses processos? Né? Esses processos, os que eu pesquisei, de Porto Alegre, de 1941 até 1956, eles não existem mais fisicamente. Eles foram descartados. Então, antes de ser descartados, eles foram microfilmados. Então, tem um rolo assim, de microfilme e que a gente visualiza a partir de uma máquina leitora de microfilmes, né? Eu tive que percorrer aproximadamente 17 mil processos, dos quais eu identifiquei 50 e poucos, assim, que envolviam trabalhadoras domésticas. Então, a primeira dificuldade foi essa, encontrar processos com trabalhadoras domésticas. Isso não só em função delas terem sido excluídas da legislação, mas também aí pelas dificuldades relacionadas à documentação mesmo. Porque nem sempre quem tinha sua profissão anotada como doméstica nesse processo era uma trabalhadora doméstica. Poderia ser uma cozinheira que trabalhava em um restaurante, poderia ser uma lavadeira que trabalhava para uma pensão, para um pequeno hotel, né? Ou até mesmo, às vezes, as mulheres tinham sua profissão anotada como doméstica, mas, na verdade, elas trabalhavam, inclusive, numa fábrica ou numa loja. Então, tinha que ter um cuidado muito grande assim, com os termos do processo, né, para verificar se realmente aquilo era uma relação de trabalho doméstico que acontecia no âmbito familiar, que não visava o lucro, né, ou se, na verdade, era um outro tipo de relação de emprego. E aí entra a questão de que os documentos eles não foram feitos para os historiadores interpretarem a história, né? Aquele processo ele foi gerado a partir de um conflito que aconteceu, uma pessoa buscou a justiça para tentar resolver esse conflito, para lutar pelos seus direitos, para reivindicar aquilo que achava justo ou que tinha sido prejudicada, e nós, historiadoras e historiadores, vamos interpretar esses processos a partir das perguntas que a gente faz para ele, né? Então, se a gente não fizer perguntas, esse processo não vai nos dizer nada. E para nós, historiadores, às vezes não é tão interessante ou nem é possível a gente verificar, por exemplo, quem estava com a razão naquele processo, né? Quem estava certo, quem não estava certo, mas o processo nos fornece informações para pensar as relações de trabalho. Então, a gente vai observar aquilo que é recorrente, que aparece várias vezes, ou a gente vai pensar a forma como os diferentes sujeitos, patrões, patroas, trabalhadoras, justificam as suas ações, né? Até porque tudo aquilo que está sendo dito na justiça tem a função de ganhar aquela causa. Então, você vai falar coisas que pareçam, pelo menos, possíveis de terem acontecido daquela forma, senão o juiz não vai considerar a sua causa, né? Então, essas
não digo nem dificuldades, né, mas é uma exigência, assim, do trabalho do historiador de ter uma leitura crítica das fontes, né, de estar o tempo inteiro se perguntando, se questionando, observar como essa fonte foi feita, observar os limites dela, né, para assim poder analisá-la melhor e fazer um bom uso dessa fonte. E aí eu já aproveito, assim, para emendar numa outra coisa, que é cada tipo de fonte fornece diferentes tipos de informações e possibilidades de interpretar o passado, né? Então, a partir do momento que eu fui percebendo que não tinham tantos processos trabalhistas assim, eu fui me dando conta, olha, só esse documento eu não vou ter acesso a quem eram essas trabalhadoras, quem eram esses patrões. Um exemplo dos processos trabalhistas, não era registrado a cor das trabalhadoras. Então, a gente está falando de trabalho doméstico, a gente está falando de um tipo de trabalho que tem origem no contexto escravista no Brasil, né? Que até os dias de hoje é exercido predominantemente por mulheres, majoritariamente por mulheres negras. Então, a gente está falando de relações raciais, só que essa fonte não está me dizendo sobre isso, né? Então, aos poucos eu fui percebendo de que, olha, talvez eu tenha que ampliar, buscar outras fontes, combinar, comparar, porque isso vai me permitir compreender diferentes aspectos do trabalho doméstico. E isso foi me fazendo buscar outras fontes, né? Como, por exemplo, processos criminais, né? De variados tipos, onde apareciam trabalhadoras domésticas ou sendo acusadas, ou como vítimas, ou até mesmo apenas como testemunhas de um processo. E ali eu tinha outros tipos de informações. Também busquei os jornais da época, onde apareciam anúncios de emprego, e também realizei uma entrevista com uma senhora, que na época tinha 95 anos, e desde muito jovem, desde criança, na verdade, ela trabalhou como empregada doméstica. Então, sobre o período que eu estava pesquisando, ela estava viva e já trabalhava como doméstica, nos anos 40, nos anos 50, né? Então, combinando esses vários documentos, esses vários registros sobre o passado, foi possível compreender um pouco melhor essas relações daquela época. A entrevista com a dona Consuelo, ela foi assim, enriquecedora para o trabalho em vários aspectos, assim, né? O primeiro deles é que os processos, sejam eles trabalhistas ou processos criminais, eles não nos dão acesso direto à fala das pessoas. A gente não tem como escutar a fala das pessoas, a gente está lendo algo que o escrivão registrou que a pessoa falou. Então já tem um filtro, já tem uma mudança, né, naquilo que foi exatamente dito. Então, a conversa com a dona Consuelo me permitiu ter acesso à fala, de fato, de uma trabalhadora, né? Permitiu também conhecer aspectos que não estavam muito presentes nos processos, como, por exemplo, coisas assim concretas, materiais do trabalho doméstico, sabe? Como é que era o trabalho doméstico nos anos 50? Que é algo que, às vezes, a gente projeta para o passado uma imagem do presente. A gente imagina como é o emprego doméstico hoje em dia e projeta para o passado. E a conversa com a dona Consuelo, e também aí em diálogo com livros que eu li sobre o assunto, me fizeram questionar também, bom, como é que era esse trabalho, como é que era a rotina de trabalho, quais eram os utensílios, quais eram as, entre aspas, ferramentas, né, utilizadas nesse trabalho. E aí a gente começa a pensar também, bom, como é que é o trabalho doméstico num contexto onde não tem água encanada? É diferente de onde tem água encanada. Como é que é um trabalho doméstico antes dos eletrodomésticos e depois? Tem mudança, não tem, né? E tudo isso ela narrou assim, com uma riqueza muito, muito bacana, assim, de detalhes, como é que era esse processo de trabalho, né? Além disso, a dona Consuelo, ela fez com que eu não, assim, supervalorizasse os processos trabalhistas, né? De ter um cuidado, assim, de perceber, bom, eu perguntei para a dona Consuelo se ela tinha alguma vez procurado a justiça ou conhecido alguém que tivesse feito isso. E ela não conheceu nenhuma trabalhadora que tivesse buscado direitos, né? Se eu tivesse só com os processos trabalhistas, talvez eu imaginasse de, olha, muitas trabalhadoras estão indo buscar a justiça do trabalho. Mas ela me mostrou um limite, assim, né? Que só essa comparação entre fontes, às vezes, te possibilita. E uma outra coisa, assim, que me vem agora à mente, em relação à experiência de entrevista com a dona Consuelo, né? Para mim, pessoalmente, assim, foi algo muito marcante.
sabe? Eu já tinha, como bolsista de iniciação científica, participado de entrevistas, transcrito e tal, mas foi a primeira vez que eu estava ali fazendo as perguntas, e para mim foi algo bem, bem emocionante, bem marcante, e que eu levo muito para o meu trabalho como professor. Te recorda assim, como que eram, como em termos gerais, as relações, como é que apareciam essas relações entre, né, as relações de trabalho no ambiente doméstico, aquelas quais essas trabalhadoras domésticas vivenciavam nesse período aí, então, nos anos 40 e metade dos anos 50, né? Tu falaste assim, era diferente, né, né, tu consegue estabelecer alguns pontos de contato, alguns pontos que não são os que separam essas experiências históricas? Assim, né, comentando sobre como eram esses arranjos de trabalho, ou relações de trabalho, a gente deve falar no plural, né? Porque existiam várias formas de trabalho, várias formas de contratação naquela época, algumas delas persistem, outras não, né? Então a gente tinha desde, por exemplo, agências de emprego que intermediavam o contrato, assim, das trabalhadoras e dos empregadores, tinham os anúncios no jornal, tinham as indicações pessoais de, né, pedir para algum conhecido, algum familiar distante, tinha uma menina jovem, aí ela era empregada como doméstica, e até mesmo recorrer ao abrigo de menores, né, onde se pegava, então, uma jovem para criar, assim, e ela acabava muitas vezes, muito mais do que uma filha de criação, virando uma empregada doméstica sob condições bem precárias, assim, né? E essas relações, elas eram muito variadas, assim, né? Era muito comum, por exemplo, que o salário não fosse apenas, a remuneração não fosse apenas em forma de salário, mas sim com a combinação com casa, comida, vestuário. Então, tinham muitas meninas que não trabalhavam recebendo um salário, e sim essas outras coisas, assim, né? Quando recebiam salários, das informações que eu obtive na documentação da época, na imensa maioria das vezes eram salários abaixo do salário mínimo, né? Era muito comum exigir que as trabalhadoras dormissem na residência dos patrões, e aí isso significava, então, extensas jornadas de trabalho, praticamente não ter uma hora definida do que é trabalho, o que é lazer, o que é descanso, né? Na época, praticamente, assim, o único momento de descanso era o domingo à tarde, então essa era assim, o costume de que de tarde se podia visitar parentes, sair com amigos, namorado, etc., né? Outra coisa extremamente comum naquela época, o emprego de menores de idades. Então, a gente encontra meninas de 10, de 12, de 14 anos, né, trabalhando como domésticas, muitas delas vindas do interior para a capital. Além disso, assim, os processos documentam uma série de situações de violência, de precariedade, de discriminação, né? Então, a gente tem situações de assédio sexual ou de violência sexual contra essas trabalhadoras. A gente tem situações de violência física mesmo, de trabalhadoras, por exemplo, que foram reivindicar, como no caso do Moise agora, né? Foram reivindicar um salário e sofreram ameaça de ser agredida, ou foi comunicar que ia deixar um emprego e foi agredida pelo patrão, e isso gerou uma contenda judicial, né? A gente tem situações assim de preconceito, de discriminação que recaíam sobretudo sobre as trabalhadoras negras, né? De desconfiança, de vigilância, nos anúncios de emprego, foi algo que sempre me chocou muito, assim, que são os anúncios, né, de oferta de emprego, que aí a gente iniciou a conversa falando, né, desses anúncios logo depois da abolição da escravidão, que diziam prefere-se uma criada branca, e a gente pega um jornal Correio do Povo, que na época era o maior aqui de Porto Alegre, que segue até os dias de hoje, algo próximo, de certa forma, à nossa realidade, né? E nos anos 40, nos anos 50, a gente tinha anúncios e, sem nenhum pudor, assim, sem nenhum tipo de constrangimento, exigiam que a trabalhadora fosse branca, né? Ou explicitavam que procuravam uma menina para trabalhar como doméstica, né?
E isso mostra, assim, a discriminação contra as trabalhadoras negras, né? Isso mostra, assim, uma prova bastante concreta do racismo. E, por outro lado, também mostra, assim, que mesmo entre trabalhadoras domésticas, essas experiências poderiam ser diferentes, né? Porque alguns anúncios de procura de emprego tinham trabalhadoras que destacavam que elas eram brancas. Então, isso mostra um pouco o que a gente chama, assim, de privilégios da branquitude, né? De como a cor branca, né, poderia representar um privilégio, né, ou uma vantagem na hora de ser contratado, né? Então, todas essas eram situações recorrentes à época, muitas delas, né, a gente tem notícias, tem denúncias até os dias de hoje, permanecem, né? E um cuidado que eu tive, assim, ao longo da pesquisa, porque, assim, a gente sabe o quanto essas relações são precárias, o quanto essas relações, o quanto o trabalho doméstico é desvalorizado no Brasil, né? O quanto esses direitos ainda são descumpridos, mas eu fiz sempre um esforço de tentar perceber, assim, essas mudanças, assim, né? De não traçar uma linha reta de, bom, de 1888 a 2022 está tudo igual. Porque se a gente pega e olha, está tudo absolutamente igual, a gente perde de vista um monte de experiências, um monte de lutas, um monte de histórias de reivindicação que aconteceram nesse meio tempo, né? E isso é um uso que eu faço também em sala de aula. Eu acho uma fonte riquíssima esses anúncios de emprego para levar para a sala de aula, sabe? Porque eles nos permitem questionar várias coisas. E uma delas é essa, né? Hoje em dia, se um anúncio for publicado assim no Correio do Povo, o que aconteceria, né? Normalmente os alunos questionam, não, vai ser processado, não pode, né? Bom, mas e por que naquele momento isso sofria menos contestação, ou, aliás, sofria contestação, mas enfim, né? As pessoas que pensavam dessa forma se sentiam menos constrangidas, talvez, de expor os seus preconceitos, né? O que mudou de lá para cá? Bom, mudou que teve muita luta de lá para cá, né? Aí a gente traz as experiências de luta do movimento negro, por exemplo, tem uma trajetória assim muito importante da Laudelina de Campos Melo, que foi uma mulher negra que foi pioneira assim na constituição da primeira associação de trabalhadoras domésticas, assim, foi na cidade de Santos em 1936, e ela também, quando chegou na cidade de Campinas, e aí já nos anos 50, uma das iniciativas de luta dela foi justamente se opor a esses tipos de anúncio que também aconteciam, né, anúncios racistas na imprensa local, assim. Então, se algumas coisas se modificaram é porque teve muita luta, assim, né? E esse era o cuidado que eu tinha de não traçar uma linha de total continuidade, assim, de como se tudo fosse igual, senão a gente perde de vista justamente essas mulheres que estavam contestando, que estavam lutando, né, com muitos limites, com muitas dificuldades, mas contribuíram para que algumas coisas se modificassem, e uma dessas coisas é o reconhecimento, pelo menos na lei, assim, dos direitos das trabalhadoras domésticas, né? Agora, a gente sabe que na história dos trabalhadores, bom, a conquista da lei é um passo, mas muitas vezes essa luta é também pela efetivação, pelos direitos descumpridos e tal, né? Mas também não acho que seja pouca coisa reconhecer de que, olha, essas trabalhadoras, em primeiro lugar, são trabalhadoras, né? Não são quase da família, são trabalhadoras e têm direitos. E é um dever dos empregadores cumprir esses direitos, não é uma qualidade, não é um bom patrão, né? Ou algo do tipo. Consegue trabalhar essa tua pesquisa também em sala de aula? Como é que tu vê essa relação? Então, eu vejo assim que também muito pelo tempo estreito de planejamento, por retiradas desse tipo de tempo, né, de inchaço de tarefas burocráticas que a gente tem tido na escola pública nos últimos anos, né, eu gostaria de elaborar muito mais coisas a partir da pesquisa. Acho que tem muitas fontes, tem muitos temas assim que precisariam ser adaptados para o contexto de sala de aula, né? Mas pontualmente eu fiz várias iniciativas. Uma delas que eu trabalho assim frequentemente é colocando as domésticas dentro desse contexto do pós-abolição, né? Então, como eu trabalho em Porto Alegre, eu gosto de trazer experiências locais, assim, pelo vínculo, por perceber a história próxima, assim, né? A história não está no Rio e São Paulo apenas, aqui também acontece, a gente faz história, né? Então, eu gosto, por exemplo, de selecionar as experiências do jornal O Exemplo, né? Dos anúncios de emprego,
que, como eu estava comentando, por um lado demonstram essa discriminação, esse racismo que persistia após a abolição, mas também nos permite pensar assim a contestação a isso, né? Também gosto de trazer a experiência da Liga da Canela Preta, né? E da exclusão e ao mesmo tempo a luta contra essa exclusão no futebol. Então os anúncios estão presentes, assim, a trajetória da Laudelina também já trabalhei algumas vezes em sala de aula, mas acho que tem muito mais assim por explorar, né? Porque é uma temática extremamente rica, assim. Tem um trabalho assim que eu fiz agora há uns 2 anos com uma gurizada que eu dei o título assim de A História Está no Prato. E aí trazia uma questão mais de proporcionar essa metodologia assim da entrevista, né? De buscar entrevistar alguém da família sobre tradições alimentares, memórias relacionadas a algum prato que é especial nessa família, né? Ou que tem algum significado, enfim. E aí a pesquisa está presente tanto com relação à metodologia, né? Mas as discussões que são feitas depois, porque é muito comum, por exemplo, a imensa maioria dos entrevistados, entrevistadas pelos alunos são mulheres, né? E aí a gente vê uma associação clara entre a cozinha, entre a tarefa doméstica e a mulher. E aí a gente pode se perguntar por que isso, né? Por que esse papel, assim? A mesma coisa com os anúncios de emprego. Essa é a primeira coisa que eu pergunto para eles, assim, né? O que chama a atenção de vocês nesses anúncios? E aí eles vão comentando, assim, o que chama a atenção, né? E uma das coisas que normalmente uma menina percebe antes que o menino, assim, não, mas esses anúncios só pedem meninas para trabalhar como doméstica, não tem um menino, né? E aí, por que isso? Por que essa associação? Por que esse papel diferenciado entre homens, mulheres, né? E isso acaba, aí entra a parte sensível, assim, do ensino de história, né? Que eu até escrevi nos agradecimentos, assim, da dissertação e segue no livro, né? De como os meus alunos e as minhas alunas estão presentes de muitas maneiras, assim, nas entrelinhas desse trabalho, né? E essa é uma delas. E muitas das minhas alunas são as responsáveis por cuidar do irmão mais novo, sabe? Elas têm o dobro de responsabilidade do que os guris, assim. Então, tá tudo bem conectado, assim, né? E embora às vezes a gente não consiga sistematizar materiais didáticos e tal, pela falta de tempo, o fato de ter professores pesquisadores, né, de não ter essa dissociação entre ensino e pesquisa, isso acaba também qualificando o nosso trabalho, isso acaba fazendo professores autores de suas aulas e, ao mesmo tempo, proporcionando que os alunos sejam também autores desse percurso de aprendizado, de reflexão, de se questionar, né? Eu agradeço muito, assim, a oportunidade desse bate-papo, né, de poder também estar divulgando essa história que é algo que a gente, como pesquisador, deseja, né, que mais pessoas conheçam sobre temas que nos apaixonam e que nos inquietam e que nos indignam, né? Então, quanto mais pessoas tiverem acesso, assim, melhor. Então, agradeço muito essa oportunidade, parabenizo de novo pela iniciativa do podcast, assim, muito, muito bacana, sabe? Que venham ainda muitos episódios pela frente para a gente poder escutar e aprender com eles. Então, muito obrigado, assim. E convido todo mundo que está nos escutando a conhecer essa pesquisa, assim, né, que está disponível no portal da URGS, também está disponível em formato de livro. Então, está feito o convite, assim, para todas e todos que quiserem conhecer, que tiverem curiosidade de acessar essa pesquisa. E se houver interesse por parte do ouvinte de adquirir o livro do Maurício, Nas Fronteiras da Domesticidade, ele está disponível tanto na Ladeira Livros quanto no site da Paco Livros. Os dois sites vão estar referenciados na descrição do Spotify e também na bio do Instagram. Bom, para além disso, vale destacar que uma das minhas falas durante o podcast não foi gravada justamente por um erro de software. E essa minha contribuição relaciona muito a questão do ensino de história, dos procedimentos que o Maurício comentou, como, por exemplo, a história está no prato, a utilização de fontes, como elementos fundamentais no ensino de história e na construção do conhecimento junto ao aluno. Essa compreensão que o aluno está do outro lado
E ele tem experiências, tem trajetórias, tem vivências que se somam justamente nesse diálogo do ensino de história. Espero que tenham gostado desse novo episódio do Hora do Trampo, porque eu gostei bastante. Comentem, divulguem, sigam nossa página no Instagram e até a próxima!